Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um registro do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração o número cada vez maior de inscritos deste canal. Se está vendo pela primeira vez desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço 100% santista. Terminou Santos 2, Corinthians 2. Resultado difícil de engolir para quem é santista mesmo dos velhos tempos e vivenciou a equipe jogando com raça em clássicos, mesmo em condições inferiores tecnicamente, mesmo ganhando. Então, são sinais dos tempos. Vejo até a torcida, comportamento de torcedores comemorando. Eu não vou me convencer nunca que um resultado em qual a gente precisa ganhar e só ganhar para conseguir passar de uma próxima fase de estadual, eu não vou comemorar esse resultado de jeito nenhum, mesmo sendo um empate, mesmo se tratando de um clássico, uma situação que a gente não ganha já há um bom tempo, inclusive até dentro de casa. Situações, por exemplo, que desde que o Corinthians voltou a jogar na Vila nos anos 90, era um Deus nos acuda para os adversários, e agora a gente está sofrendo para ganhar dos rivais, mesmo na nossa própria casa. Enfim, mas dos males o menor, uma situação que a gente poderia ter perdido, e perdido com méritos do adversário. Ele mostrou mais uma vez que ainda não saímos do abismo técnico em comparação com os rivais. Não mostrou, por exemplo, uma certa evolução em termos de tática. Isso pode ser talvez acreditado tanto na pessoa do Odair Helman quanto também na disponibilidade dele nas peças que foram oferecidas a ele nesse elenco fraco, mesmo sem laterais que não apoiam devidamente, especialmente do lado direito, mesmo sem, por exemplo, um meio de campo que, por exemplo, quando não tem os titulares disponíveis, um banco de reservas à altura, mesmo assim a gente conseguiu arrancar um empate. Então, dos males realmente o menor. Agora, infelizmente, a situação fica difícil, porque a gente vai ficar na dependência de uma combinação de resultados e também, sem falar de depender das nossas próprias pernas, vencer um Ituano, que vem sendo aí, né, nos últimos tempos, chegou a ser uma asa negra nas competições estaduais, lutando, né, dando a sua vida para não cair para a Série A2. No campo do adversário, no gramado do adversário, não é um cenário realmente favorável para nós. Ainda tem chance, mas eu não quero aqui ser pessimista de cravar ou de me arriscar o meu palpite. Então eu prefiro não fazer meu palpite com relação a essa partida, porque eu quero que o Santos passe para a próxima fase. Vamos aí ao resumo tático que foi esse jogo. O Santos começou bem, primeiro tempo o Santos foi bem. Primeiro o Santos jogou bem, mas no clássico não adianta você jogar bem. Você tem que ter poder de decisão, você tem que ter certos fatores decisivos na partida, não basta apenas jogar bem. Então, e o Santos no primeiro tempo foi realmente um ás de time grande, né, pelo menos na etapa inicial, embora a superioridade técnica do adversário é visível, não é indiscutível do padrão tático deles, mas enfim, mesmo com a superioridade técnica do adversário, se fizeram com erros nossos. E aí é que está o fator decisivo, tanto nos detalhes, nos pequenos detalhes que se fazem realmente o revés ou não dentro de um clássico. Independente da fase que o Santos apresenta, o Santos até hoje teve uma proposta inicial de jogar, de prensar na saída de bola do adversário, mas como isso não dura os 90 minutos por fator físico, e se tratando de uma equipe que, comparação com o adversário, ficou mais desgastada, porque jogou lá quinta-feira na Copa do Brasil, frente ao Celândia, depois do jogo que garantiu a próxima fase da Copa do Brasil, que tem que garantir agora, né, para o ano que vem. Jogou, treinou mesmo lá em Brasília e só deu tempo de viajar para colocar a chuteira e jogar essa partida aí, crucial. Então, já tinha sido por si só uma desvantagem nossa em relação ao adversário. E com essa proposta de tentar marcar, pressionar a saída do bola do Corinthians na pessoa do nosso meio do campo com o Dodge e o Rodrigo Fernandes. E é crucial no esquema desse Odair Helman que, se você não tiver um primeiro volante realmente ativo, realmente que morde nos dois lados do campo, toda a proposta, toda aquela conversa de coletiva de imprensa vai para o saco. E o primeiro tempo foi isso, com o Rodrigo Fernandes mordendo o time adversário, mas ainda esbarramos
na falta de poder de decisão na última bola. Quando no momento ideal que seria para arriscar, explorar mais jogadas de linha de fundo, o que o Santos fazia? Explorar tabelinhas por dentro. Tudo bem, eu até cobro isso, eu sou suspeito até, de certo modo, para falar, suspeito de dizer que faltava justamente essa tentativa de desvencilhar, de cruzar, quebrar as linhas do adversário pelo meio. Mas, num time jogando no 4-4-2, ficou evidente o Marcos Leonardo, por exemplo, sempre quando recebia a bola no meio dos dois zagueiros deles. Então, o Ângelo não podia jogar. Na última hora, ele acabou sendo sacado para entrar no Lucas Barbosa. Felipe e Jonathan, pelo mesmo motivo, que eu sabe pelo fator físico, pelos motivos já citados. E o Lucas Barbosa, que quem conhece bastante os bastidores, já meio lá atrás, lá quando ele era ainda na base do Novo Horizontino, ele atuava mais pelo meio. Então a tendência natural dele era cortar sempre para dentro, nunca pela ponta. Ele sempre vai fazer pelo meio. Não dá para se esperar outra coisa além do Lucas Barbosa, além disso. Mas, e se tratando do único rapaz, do cara que tem o maior poder de decisão em comparação com os demais, e aí demonstrou que está no estádio justamente por isso, até mais avançado do que o Ângelo, falando do Ângelo aqui, que até se fala no boato de talvez ser vendido para um outro clube aqui nacional, o que eu acho um erro, mas eu vou falar mais isso a prefeito, porque isso envolve tutoria. Então, pois bem, no lado esquerdo, por exemplo, tivemos uma coisa um pouco mais produtiva na lateral esquerda com o Lucas Pires, porque ele tentou fazer isso, coisa que não se vê, por exemplo, do lado de lateral direito com o seu Jean Lucas. Como eu disse que o Lucas Barbosa estava na ponta, ele não recebeu o apoio, 3 caras em cima dele e nada de ninguém aparecer para tocar, pelo menos ajudar, sair da marcação dele, entendeu? E o Jean Lucas é um cara que faz no máximo um feijão com arroz. É difícil de esperar dele alguém diante de um adversário que a gente se espera dos laterais mais ativos subindo para o ataque. Esse Jean Lucas aí é mais uma, né, que eu vou falar também indo de conta do fator da diretoria, porque são eles que aprovam esses reforços. Mas do outro lado, por exemplo, o Lucas Pires, embora tenha algumas vezes até falhado em uma marcação, mas não por méritos dele, mas sim pelo seu Mendonça. Se fala que ele tem um certo poder ofensivo, mas o que ele tem de poder ofensivo, ele falha completamente no apoio da marcação, e isso se viu, né, nitidamente no primeiro gol que foi anulado deles. E, na minha opinião, mal anulado. A Edilza, que tinha muitos temores pelos antecedentes dela no jogo contra o São Paulo no passado, inclusive até no jogo desse ano contra o Água Santa, hoje pode-se dizer que ela deu uma compensada, mas é a minha opinião. No lance em que ela arrumou alguma falta de ataque do Yuri Alberto, que eu não vi, já havia sido uma interferência, ela compensou, na minha opinião. Pode discordar de mim, mas é a minha opinião. Enfim, numa jogada que começou, que já havia alguns momentos do seu Mendonça não acompanhando o lateral direito adversário deles. Num lance que poderia ter sido gol, e gol mal anulado, vou repetir. Depois, mais uma vez, o Santos já tinha até certo volume de jogo, até os 20 minutos iniciais, depois, pelo fator físico, não é realmente incrível. Aí começaram a retomar o volume de jogo. Mesmo assim, né, com mais volume de jogo, a gente não consegue ter as devidas finalizações. Pelas estatísticas aqui, tivemos até 17 chutes a gol, mas terminamos os 90 minutos com esses chutes, apenas 2 na meta do Cássio, enquanto eles tiveram 12 e 5 na meta do João Paulo. Não dá para uma equipe que precisando mais do resultado do que deles, isso ainda é uma pedra no sapato nesse elenco, tanto no elenco como na parte do fator do esquema técnico. No lance do gol, eu vou falar aqui, os 2 gols. Muitas vezes vão se falar do deméritos de outros jogadores, mas não dá tanto para o elenco, tanto para o Odair Helma. Não tem um para ver, pelo menos só marcar o Gil, cara. O Gil, o mesmo Gil que tomou um esporro, um apavoro do Neilton há anos atrás, o Gil hoje sentou com a bunda na cara dos 2 zagueiros do Santos hoje, nos 2 gols. E foi nos 2 lances dos gols dele. Foi uma assistência de cabeça. Ganhou todas as bolas que o Gil participou, ele ganhou do Michael e do Joaquim. Você vai ver que ganhou dos 2. Uma falha de posicionamento, mas especialmente da dupla de zaga. Continua com esse problema de
marcação por zona, e mesmo com a marcação por zona, aparece algum zagueiro mais alto, tanto do Michael quanto do Joaquim, e acabou fazendo a festa em cima da gente. No primeiro gol deles, no segundo gol deles, muitos vão dizer que foi falha do Dodge ou do Vinícius Baleiro, que depois entrou no lugar do Rodrigo Fernandes, mas lá atrás, no lance anterior, pelo menos isso nessa daí, pô, marca o Gil, cara. E no fim do jogo ele podia ter feito outro gol também. Passou como uma avenida no meio dos dois, no finzinho da partida. No momento que a gente precisava do terceiro gol, a gente ficou terminando a partida, torcendo para não tomar o terceiro gol. O Gil acabou com as duplas de zaga nossa. Esses são os pequenos detalhes, mesmo com momentos de equipe jogando bem, que acaba definindo uma partida. E com o Lucas Barbosa no finzinho, com a ajuda do próprio zagueiro, se não me engano, aí me escorri se eu estiver enganado, do próprio Gil até, porque a bola desviou na meta do Cássio. Mas no lance, no momento em que mais se precisava em chutes de longa distância, enquanto no momento que a gente, mais uma vez, né, aí no momento que a gente precisa de chutes de longa distância no esquema tático deles, foi excessivamente procurando tabelinhas, cortando para dentro. Isso foi um erro. É um erro, continua sendo um erro. Foi um erro na partida contra o Ceilândia, foi um erro agora, e a gente está pagando, pelo menos ainda, né, pagando um custo caro por isso, ainda com a iminência ainda de ser, não passar para a próxima fase do Paulista, ainda perder receita para a Copa do Brasil em 2024. Sim. Com as mexidas que o Odair fez, aí é difícil até de criticá-lo, porque eu quero acreditar que ele tirou o Rodrigo Fernandes pelo fator técnico, primeiro, pelo fator físico, até porque ele também já estava pendurado. Tomasse o cartão amarelo, o segundo seria expulso. E aí o Vinícius Baleiro demonstrou que não está realmente à altura, né, em termos de um elenco, ainda não conseguiu acompanhar ainda o que, sei lá, o que o Odair viu nele, mas hoje o Baleiro, viu a nítida diferença do Rodrigo Fernandes com o Baleiro, não tem nem o que se discutir, péssimo o Vinícius Baleiro hoje. O time foi completamente outro, não ganhou a mesma consistência, a espinha dorsal do time que fazia, pelo menos, ter algum equilíbrio nessa partida, tirou justamente por isso. E o Lucas Barbosa também, pelo mesmo fator físico, que eu torcia para que ele tirasse o Mendonça de vez, porque pelo menos alguém que fizesse o apoio para a defesa no contra-ataque deles, coisas que o Mendonça não faz. Ele teve que sacrificar mais uma vez o Lucas Barbosa jogando numa posição que não é dele, do lado direito. Mas como ele sendo voluntarioso, enfim. Mas quis o destino que no lance do pênalti, que causou o empate nosso, foi justamente protagonizado pelo tal do Mendonça. Um pênalti providencial, né, que deu uma sorte, que eles estavam com o jogo na mão. Então, ainda contamos ainda com os deuses do futebol nos ajudando. Enfim. Individualmente falando, eu já falei, por exemplo, o Marcos Leonardo, embora a bola não chegue muito, a bola chegou nele, mas às vezes, então, indo em conta nessa poder de decisões erradas na última bola. Marcos Leonardo cansou de se fazer isso, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, quando tinha um jogador marcador, um companheiro livre, ele tocava para o outro lado, enfim, vice-versa. É algo para se trabalhar, agora que nós temos uma semana agora de trabalho diante do Ituano, até a próxima semana diante do Ituano, pelo menos conversar, porque é difícil de se corrigir isso. Aí, vamos ver, o fator decisivo, na última bola que o Santos está pecando. E está pondo os pés pelas mãos mais uma vez pelo terceiro ano seguido, quer queira ou não, embora em menor escala, mas ainda corremos o risco de ficar de fora do Paulista. E não vamos depender mais da gente. Mas, em último caso, falando da diretoria, por quê? Time que contrata laterais meia boca como o Joaquim, aí a culpa é do treinador? É culpa do Odair, das mexidas? Não é. Aí não adianta você criticar tanto o trabalho do Odair, das mexidas que ele fez hoje, providenciais também por esses fatores, como também se as peças que ele tem vieram de acordo com o bel prazer do comitê gestor e da diretoria. E você ouve um presidente de clube falar que é melhor vender ativos para reforçar elenco, quando na verdade o clube grande que se preze, se é para vender ativo, é para desenvolver, para
aumentar o patrimônio do clube, melhorar o patrimônio do clube, como eu presenciei nos anos 90 com a venda do Giovani, que ajudou a desenvolver o CT, a mesma coisa com a primeira venda do Robinho. Ver um presidente falando isso, para vender ativo para querer reforçar elenco, aí é um caminho para o apequenamento do clube. Sinto muito, mas é o que eu tenho que dizer por enquanto. E dos males o menor. E até a próxima partida. Se você concorda ou discorda, deixa aí sugestões de críticas também para reforçar o canal. E até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!